abençoar. Pensa, Senhor, eu vou te abençoar. Eu vou te proteger. Eu, Senhor, meu Deus. Ministrando uma unção sobre a minha família. Mas eu quero que você diga para quem está do seu lado, fala, olha, eu quero ministrar uma unção sobre a minha família. Diga para ele, você faz parte dessa família. Aleluia. E é através das nossas vidas que nós podemos ministrar. Só uma pequena oração, Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, diga para o Senhor, fala comigo nesta noite, através desse teu servo que está à frente. Eu quero ouvir a tua voz, nós somos uma família de Deus, nós precisamos da tua porção nesta noite. Abraça-nos, Senhor Jesus. Amém. Desde quando o pastor Natal, eu recebi a notícia, eu estava na igreja, que o pastor Natal nos escalou para falar, esse tema é muito pesado, principalmente tratando que nós temos pessoas mais idôneas no nosso meio, a começar do pastor, da pastora, o Clécio, que é mais velho do que eu, mais tempo de casado, mais filhos, o Admilson, irmã Laís, irmão Osvaldo, irmã Vera, fala, né? Vem essas pessoas idôneas aí, que teriam muitas coisas para falar conosco através da palavra de Deus e de suas experiências. Mas eu fiquei preocupado em encontrar alguma coisa que dissesse respeito a não só o tema família, mas a campanha que nós estamos nesses primeiros 7 dias na presença do Senhor. E é o melhor lugar para estarmos. Imagina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Os primeiros dias, os primeiros minutos dos primeiros dias, da melhor parte da noite, né, o horário nobre da propaganda. Eu fui fechar um contrato agora há pouco para as nossas campanhas. O horário, esse horário que envolve, esse horário que nós estamos adorando a Deus, ele custa na Serra Dourada, FM Serra Dourada, R$ 72,30 segundos. É R$ 72,00, 30 segundos. Enquanto se for em outro horário, eu desce para 49, se for um pacote melhor, desce até um pouco menos, porque esse horário é nobre, esse horário é nobre nós estamos dedicando ao Senhor Jesus. Eu dedico esse horário nobre da minha vida para ti. E eu encontrei esse tema aí maravilhoso, ministrando sobre a minha família. E você pergunta, como eu posso ministrar sobre a minha família uma unção do Senhor? Como eu devo proceder para ministrar sobre alguém que está andando comigo uma unção do Senhor? Quando Deus, não tem como falar de família sem lembrar da criação. Quando Deus criou todas as coisas, quase todas as coisas, ainda faltava alguma coisa, ainda faltavam coisas especiais. Quando Deus havia criado o homem, ele olhou, dá a entender que ele olhou para um lado, para o outro, e ele quis dizer, ele teve um sentimento, e esse sentimento ele expressou, está escrito na palavra de Deus, assim, não é bom que um homem esteja só. Achei tão interessante quando eu estava estudando a Bíblia Sagrada, nesse sentido. Deus, ele olhou para o homem e viu o homem só, mas é tão interessante que o homem já tinha a presença de Deus. Ele tinha Deus. Se for olhar na nossa visão humana, o homem não estava só, ele tinha a presença de Deus, alguém que era de cima. Ele tinha alguém de cima olhando por ele, que o visitava, que falava com ele. E esse homem também já possuía algumas coisas, alguns seres que estavam subordinados a ele, que eram todos os animais. Então ele tinha alguém que estava abaixo dele. Mas
Na visão de Deus, Deus olhou para ele e percebeu que ele estava só porque não tinha alguém ao seu lado. Então, para dar sentido de família, era necessário que tivesse alguém ao lado do homem. E para dar sentido de família na sua vida, é preciso que tenha alguém do seu lado. É preciso que tenha alguém andando com você. E você tem, talvez você que é solteiro, que é criança, possa estar dizendo nessa hora, então eu não tenho uma família, porque eu não tenho uma namorada, eu não tenho uma esposa. Por isso é um olhar engraçadinho doente aqui, me fala com a sinceridade. Mas, nesse sentido, essas pessoas que estarão ao seu lado são seus pais, são seus irmãos. Você tem que viver cada fase da vida dentro da família, dentro do projeto de Deus. E eu acho interessante uma frase que pessoas precisam de Deus, mas também precisam de pessoas. Isso é família. Você está envolvido com Deus, está envolvido com pessoas. E diante disso, eu volto para o que eu quero dizer para você nessa noite. Como eu posso abençoar minha família? Existem algumas coisas que você pode abençoar sua família. São as seguintes. A primeira delas é com confiança. A sua família precisa ter confiança em você. Aí tem uma perguntinha: será que a minha família confia em mim? Confia na minha palavra? Confia no meu caráter? Confia nas decisões que eu vou tomar? Isso é família, isso solidifica a família. Dessa forma você ministra uma unção sobre a sua família, uma unção de alegria, uma unção de contentamento, de vida saudável, de vida frutífera. Diga assim: eu quero transmitir alegria para minha família. Agora diga assim: eu preciso transmitir confiança para minha família. Então, como você transmitir isso? Voltando ao texto lá, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, integridade na sua vida. Diga: Senhor, eu quero integridade na minha vida. Era um homem íntegro, né? Não tinha falha, não tinha defeito. Como você não vai confiar em alguém que possui essa qualidade? Tem integridade. E essa integridade você conquista debaixo da presença de Deus. Outra coisa que você transmite alegria, unção para a sua família é amor e carinho. Através do amor, através do carinho, você transmite uma unção de alegria para a sua família. E esse amor, esse carinho, ele é transmitido através dos ensinamentos para os seus filhos. Em contrapartida, a Bíblia Sagrada diz, eu até gravei um texto aí, um texto maravilhoso em Coríntios, que está escrito assim, ó: filhos, para os filhos. Confiança, amor, carinho. Aqui, Efésios 6, que diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso aí é uma forma de expressão de amor e carinho para os seus pais. Eu queria que as crianças repetissem o que eu disser, Natália. O Titi vai dizer, eu quero que vocês repitam, principalmente as crianças. João Pedro, Marcos, Antônio, Marcos. Vós filhos. Vós filhos. Já, tá. Vós filhos. Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é carinho, isso é afeto, isso é amor. Mais à frente, tem mais um texto maravilhoso: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Terceiro, é a sequência desse texto: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E quarto, e vós, pais, é prova de amor e carinho, né, também, não provoqueis a ira a vossos filhos. Agora eu quero que as crianças digam para os seus pais: diga assim: papai, não me provoque
Ira. Isso é bíblico. Isso é afeto e carinho. Isso é uma forma de você abençoar a sua família. Porque pode acontecer do pai provocar a ira no filho, né? Isso não acontece. Isso eu nunca fiz com o Tiago. Se eu for contar falando, meu pai tem comigo. Terceiro, reconciliação. Deus, aquilo que o Eno falou que Deus nos deu, através de Jesus, o próximo versículo aqui, olha, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! Sabe por quê que Deus deu esse ministério? Porque Ele sabia que em algum momento da vida, principalmente na convivência da família, nós teríamos alguns atritos, algumas diferenças. Mas Ele te deu esse ministério, Ele está com você. Você precisa usar. Use esse ministério do Senhor na sua vida. Tem gente que não quer usar, quer ficar resistente. Eu não perdoo, eu carrancudo, né? Eu, mas o Geniano, teve uma vez que foi preciso a gente usar o ministério. Já estava indo pro brejo, né, Geniano? Já tinha uns 10 minutos que a gente estava no viagem, do rádio, com o outro. E aí Deus operou, procurou uma oração um para o outro, me perdoa também. Esse ministério está com você. Jesus te deu esse ministério. Toma posse desse ministério. O ministério da reconciliação. Todos nós somos falhos, tanto na família, na nossa família, essa família de carne, né, de sangue, como na família do sangue de Jesus. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós temos nossos falhos, nós temos nossos defeitos. Você precisa fazer tal qual está dito, você diz na oração sacerdotal, a oração que Jesus ensinou. E por último, que é o fechamento de todas essas coisas, é comprometimento com todos os membros da família. Por que eu coloquei esse último texto aqui, comprometimento com todos os membros da família? Porque eu me lembrei de um texto que está escrito em Josué 24, capítulo 24, versículo 15, onde Josué foi preciso tomar uma decisão. E diante daquele aperto que ele recebeu, diante de Deus, ele convidou as pessoas, falou, olha, eu quero que vocês escolham hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aqueles deuses antigos lá do passado, que não nos ajudaram, que não nos deram solução, que não nos apoiaram, que não foram capazes de resolver os nossos problemas, ou se vocês vão servir ao verdadeiro Deus de Israel. Mas diante desse aperto que ele deu na multidão, ele mesmo já apresentou a decisão dele. Ele disse, olha, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Para você, juntando a soma desses dois textos, havia na terra de Uz um homem, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que não se desviava, e que se desviava do mal. Eu quero dizer para você, podem todos os membros da sua família se perder, podem todos se corromper, podem todos fraquejar, podem todos desistir, podem todos desacreditar, podem todos lamentar, murmurar, mas se você permanecer e disser como Josué disse, você faz a declaração pessoal sua, isso é comprometimento. Você vai dizer, olha, pode acontecer o que for, vocês vão decidir hoje, você poderia ter dito, eu vou decidir por mim. Eu nem sei o que a minha esposa vai decidir, o que meus filhos vão decidir, o que a minha casa vai decidir, mas eu vou servir ao Senhor. Não, ele se comprometeu em nome de todos, do conjunto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No caso de Jó, as coisas aconteceram, começaram a se perder, veio a luta, veio a provação, veio a competição de Deus, mas Jó permaneceu íntegro. Perderam os seus filhos, morreram, se perderam pelas festas, pelo meio do caminho, a sua esposa lamentou,
mandou ele amaldiçoar o seu Deus, mas ele permaneceu íntegro diante de Deus. Eu quero dizer uma palavra de ministração, de unção, nesta reunião, que tem como tema família, uma palavra de Deus para a sua vida. Não se perca, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Se comprometa pela sua família, se comprometa pelos seus filhos, se comprometa pelos seus pais, se comprometa pela sua esposa, pelo seu esposo, se comprometa pelos seus amigos. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé. Eu quero que você faça essa declaração. Diga assim, porém eu. Diga mais forte, porém eu. E minha casa. Serviremos